Obras, obras e mais obras. Já não é mais um cenário comum apenas nas grandes cidades. Hoje, lugares suburbanos e até de interior, o cenário de construção é comum. Sabe aquele prédio inacabado que você vê no caminho para o trabalho? Aquela casa pela metade que está ali há anos e nunca terminaram? Pois é, dentre tantos motivos que podem levar à pausa de uma obra ou até o cancelamento dela no meio do caminho, o principal é a falta de mão de obra qualificada. As empresas tentam desesperadamente encontrar a peça fundamental para dar continuidade à construção, mas não encontram. Estamos falando do pedreiro. Simplesmente não tem pedreiros o suficiente, e isso se aplica a muitas outras profissões manuais. Mas por quê? Porque num país de 215 milhões de pessoas, com milhões de desempregados, falta gente disposta a trabalhar? A resposta não é simples, e exatamente por isso que eu achei que merecia uma análise um pouco mais detalhada. E nesse vídeo eu vou te mostrar de onde veio esse buraco, o que ele está custando e por que ele tem muito menos a ver com falta de oportunidade ou preguiça e muito mais a ver com o que a gente aprendeu a sentir sem nem perceber. Então fica comigo que eu vou te explicar por que isso está acontecendo. Certamente você já ouviu alguém reclamar disso. Ou você mesmo já passou pela situação. Vai reformar a casa e a primeira coisa que ouve é a mesma frase. Tá difícil de achar pedreiro. Marcou orçamento, o cara não apareceu, marcou de novo, atrasou 3 semanas. Quando finalmente achou alguém disposto a fazer o serviço, o preço dobrou em relação ao que você lembrava de 5 anos atrás. Eu queria te mostrar agora que isso que parece impressão individual é na verdade um dos maiores apagões de mão de obra que o Brasil já viu. Em 2025, 82% das construtoras brasileiras relataram dificuldade para contratar trabalhadores qualificados. É o maior índice desde 2012, quando a CBIC, a Câmara Brasileira de Indústria e Construção, começou a medir isso de forma sistemática. O déficit estimado hoje é de 230 mil profissionais qualificados, o maior em 2 décadas. E quando a gente olha para o futuro, fica pior. O Senai projeta que o Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores industriais nos próximos 4 anos para dar conta da demanda. 14 milhões! Para você ter uma ideia, é mais gente do que toda a população do Rio de Janeiro. Esse é o tamanho do buraco. E aqui começa o que eu quero te mostrar. Por que esse buraco existe? Quem o brasileiro deixou de querer ser? E o que isso já está custando? Para a economia, para a indústria e para você que está tentando reformar a sua casa. Mas antes de entrar no porquê, eu preciso te mostrar uma coisa que vai contra o que a maioria das pessoas acredita. Quanto você acha que um pedreiro autônomo ganha? Pensa no número. A maioria das pessoas chuta algo entre R$1.000 e R$2.000 por mês. E aí a gente olha para a realidade. Um pedreiro autônomo experiente, trabalhando de forma independente, cobra entre R$350 a R$800 por dia. Isso é entre R$7.000 e R$16.000 por mês, dependendo da especialidade, da região e da demanda. Agora, compara com quem passou 4, 5 anos numa faculdade. Um advogado júnior começa ganhando entre R$2.500 a R$4.500, um pedagogo recém-formado em torno de R$3.000, um administrador de empresas no primeiro emprego, R$3.000 a R$5.000. Ou seja, o profissional que a família inteira apostou, aquele que foi para a faculdade, que se dedicou, que subiu na vida, chega no mercado ganhando menos do que o pedreiro, que ele contratou para reformar o apartamento. Isso não é provocação, são números. E aqui aparece a contradição que eu quero investigar com você. Se o dinheiro está no trabalho braçal, por que cada vez menos gente quer fazer isso?
Por que tem 230 mil vagas sem preenchimento? Por que construtoras travam obras? Porque você não consegue achar um eletricista disponível, mesmo com o mercado pagando bem? E a resposta não está na renda, está em algo mais fundo. E é isso que a gente vai destrinchar agora. Para entender por que o brasileiro fugiu do trabalho manual, você precisa entender o que o diploma representou por muito tempo. Durante décadas, a lógica era simples e por um bom tempo verdadeira. Quem entrava na faculdade saía com um emprego garantido, salário melhor, estabilidade. O diploma era um passaporte social e as famílias que podiam, e muitas que não podiam também, fizeram sacrifícios reais para colocar os filhos numa universidade. Isso não foi irracional, foi uma aposta que por muito tempo fez sentido. O problema é que o mercado mudou e a aposta não foi atualizada. O Brasil formou nas últimas décadas uma quantidade histórica de universitários. Em 2010, 12,5 milhões de brasileiros tinham diplomas de ensino superior. Em 2022, esse número chegou a 24,5 milhões. Segundo o censo do IBGE, o número praticamente dobrou em 12 anos. E o mercado não absorveu esse volume na mesma velocidade. E o resultado você já conhece, mesmo que não tenha parado para nomear. 40% dos jovens brasileiros com ensino superior não trabalham na sua área de formação. Em alguns cursos, esse índice chega a 88%. Ou seja, quase a turma inteira formada numa área que o mercado simplesmente não tem vaga para absorver. E isso tem nome: inflação de diplomas. O termo vem da economia. Foi cunhado por acadêmicos como Randall Collins, que nos anos 70 já descrevia como expansão do ensino superior descolava a credencial de competência. A lógica é a mesma da inflação monetária. Quando todo mundo tem, o diploma vira requisito mínimo para disputar vagas que antes não pediam formação nenhuma. E o salário que deveria vir junto, vai junto também, para baixo. O que aconteceu foi o seguinte: a fuga do trabalho manual foi racional na geração dos nossos pais. O diploma entregava o que prometia. Mas a narrativa sobreviveu mesmo depois que a promessa deixou de se cumprir. E aí virou armadilha. Porque enquanto famílias inteiras continuavam apostando na faculdade como o único caminho, o trabalho braçal foi ficando vazio. Sem gente nova entrando, sem transmissão de conhecimento, sem renovação. Os 230 mil postos sem preenchimento, as obras travadas, o pedreiro que você não consegue achar, esse buraco tem uma origem cultural bem definida, e ela começa aqui. Mas de onde vem esse desprezo? Porque a gente não nasce achando que trabalho manual é inferior. Isso é aprendido. E no Brasil a gente tem uma explicação histórica muito concreta para isso. Durante quase 4 séculos, o trabalho braçal nesse país foi feito por pessoas escravizadas. Não é metáfora, não é exagero, é a fundação econômica do Brasil. E quando uma sociedade inteira organiza sua produção em cima do trabalho forçado de outros, ela cria uma associação que não some com a abolição. O trabalho com as mãos vira sinônimo de ausência de escolha, de sujeição, de não ter conseguido escapar. A abolição aconteceu em 1888, mas o estigma ficou. O que mudou foi só a embalagem. Trabalho de escravo virou trabalho de pobre, trabalho de quem não estudou, ou trabalho inferior. A lógica é a mesma. Quem trabalha com o corpo está abaixo de quem trabalha com a cabeça. E subir na vida, no imaginário do brasileiro, sempre significou se afastar de trabalho físico. Eu, particularmente, sempre achei o trabalho de marceneiro incrível, mas por muito tempo nem cogitei a ideia de ser um. Eu queria me formar, queria vencer na vida. E trabalhar com algo braçal parecia andar para trás. Não foi uma conclusão que eu cheguei sozinho, eu aprendi assim, fui orientado assim, como a maioria dos brasileiros. A oportunidade surgiu quando eu precisava muito e eu decidi agarrar. Dentro das obras, eu vi de perto o que esse estigma fez com as pessoas. Muitos dos profissionais com quem eu trabalhei sonhavam em largar a profissão por outra, qualquer outra que não fosse braçal.
Não dava orgulho trabalhar em algo que todo mundo chamava de subemprego. Gente competente, experiente, que resolvia problemas que engenheiros não resolviam, com vergonha de falar o que fazia. Eu fui empregado por 6 anos, depois abri meu próprio negócio, quase 4 anos como autônomo, com clientes, parcerias, com arquitetos como parceiros, um futuro promissor na frente. E mesmo assim eu decidi sair. Iniciei outra carreira, consegui também. Mas eu tenho uma frase que eu repito toda vez que lembro de tudo isso. Ainda bem que eu sou marceneiro. Faz 8 anos que eu não exerço a profissão de forma remunerada, mas o conhecimento não foi embora. A experiência não desapareceu. E sempre que eu preciso de algo, eu mesmo faço, porque eu sei fazer. E se um dia eu precisar voltar a exercer a profissão, é muito simples. Eu não tenho diploma de marceneiro, mas eu tenho algo que é muito mais difícil de falsificar. Anos de prática e o resultado do meu trabalho para provar. E isso me deu uma perspectiva que eu não teria de outra forma. O estigma não pergunta quanto você ganha, ele pergunta com o que você trabalha. Eu passei anos num ofício do qual me orgulhava, e que grande parte das pessoas ao redor não conseguia enxergar com o mesmo respeito. Essa dissonância é real, e é ela que explica por que o buraco continua crescendo. Porque sem reconhecimento, sem status, sem orgulho possível, ninguém entra numa profissão, não importa o salário. Agora, olha para quem está chegando no mercado de trabalho agora, a geração Z. Os nascidos entre 1997 e 2012. É a geração que mais declara querer trabalho com propósito, que rejeita emprego só por salário, que quer se sentir realizada, autêntica, vista. Segundo a Gen Z, em Millennial Survey 2025 da Deloitte, 9 em cada 10 jovens da geração Z consideram ter um senso de propósito essencial para a satisfação no trabalho. Uma prioridade que pesa mais do que a estabilidade financeira. E é exatamente essa geração que menos está entrando nas profissões braçais. A contradição é quase irônica. O marceneiro vê o resultado do seu trabalho do começo ao fim, o eletricista resolve um problema concreto com as próprias mãos e vai embora sabendo o que fez. O pedreiro levanta uma parede que vai existir por décadas. São profissões com resultado visível, habilidade real e, como a gente já viu, remuneração competitiva. Se você listasse as características sem dizer o nome da profissão, soaria como o emprego dos sonhos de muita gente da geração Z. Mas o estigma é mais forte que a lógica. A mesma geração que lota curso de barista especializado, que valoriza o artesanal, que paga caro por móvel feito à mão, não consegue se imaginar sendo quem faz esse móvel. Consumir artesanal tem status. Produzir artesanal, nem tanto assim. E isso diz muito sobre onde o estigma foi parar. Ele não ficou só nos mais velhos, nas gerações que vivem a narrativa do diploma como ascensão social. Ele se transmitiu, só mudou de roupa. Hoje ele aparece no TikTok, no LinkedIn, na pressão silenciosa de qual profissão você coloca no perfil. A geração Z herdou o estigma, e enquanto isso, o buraco de mão de obra continua crescendo. Agora, uma comparação rápida. Não para romantizar outros países, mas para mostrar que o desprezo pelo trabalho manual não é lei da natureza, é uma escolha cultural, e outras sociedades fizeram escolhas diferentes. Na Alemanha, o sistema de formação técnica, chamado de Ausbildung, é considerado tão legítimo quanto a universidade. O jovem alemão não escolhe entre estudar e trabalhar com as mãos. Ele escolhe entre dois caminhos igualmente respeitados. Resultado, a Alemanha tem um dos maiores índices de emprego jovem da Europa e uma indústria que funciona porque tem gente qualificada para operá-la. No Japão, o conceito de shokunin, que pode ser traduzido como artesão ou mestre do ofício, carrega um peso cultural de dedicação e excelência. Um marceneiro japonês que passou décadas aperfeiçoando sua técnica é visto com o mesmo respeito que o médico ou advogado. O domínio de um ofício é, por si só, uma forma de status. Nos Estados Unidos, o movimento dos Skilled Traders ganhou força exatamente porque o país percebeu que tinha um problema parecido com o nosso.
e começou a tratar a formação técnica como prioridade nacional, com campanhas, incentivos e aumentos de salários. O ponto não é que esses países são perfeitos, é que o estigma que o Brasil carrega não é inevitável, ele foi construído historicamente. E o que foi construído pode ser desconstruído. E a pergunta é, o Brasil tem apetite para isso? Até aqui eu usei muito o pedreiro como exemplo, mas eu preciso deixar claro, o que a gente está discutindo não é sobre uma profissão, é sobre um setor inteiro. O eletricista residencial qualificado leva 3 meses para ser encontrado em grandes cidades. O encanador que resolve problema complexo de hidráulica cobra cachê de especialista e ainda assim a agenda está cheia. O técnico de refrigeração, o soldador industrial, o operador de máquinas CNC, o instalador de painéis solares. Um mercado que só cresce com demanda explodindo e gente qualificada que não aparece. O setor solar é um exemplo gritante. O Brasil é hoje um dos maiores mercados de energia solar do mundo. A capacidade instalada quintuplicou nos últimos 5 anos. E um dos principais gargalos para crescer mais rápido ainda é a falta de técnicos qualificados para instalar os painéis. É um mercado verde, moderno, alinhado com tudo que a geração Z diz que quer e que não consegue mão de obra. A construção civil emprega diretamente cerca de 2,2 milhões de pessoas no Brasil e movimenta mais de 8% do PIB. Quando ela trava por falta de profissional, a conta não fica só na obra. Ela se espalha. Prazo estoura, custo sobe, projeto atrasa, investimento recua. E esse travamento já está acontecendo. As construtoras que relataram dificuldade de contratação não estão reclamando em abstrato. Estão atrasando entrega de imóvel, revendo o cronograma de expansão, pagando mais caro por profissional que sobrou no mercado. O pedreiro foi o exemplo, mas o problema é estrutural. Tudo o que a gente viu até aqui, o estigma, o apagão de mão de obra, a geração que não entra, a indústria que trava, tem um custo. E esse custo não fica só nas empresas, ele chega até você. Quando falta profissional qualificado, o preço do serviço sobe, não porque o pedreiro ficou ganancioso, mas porque a lei básica de oferta e demanda não tem ideologia. Pouca gente disponível, muita gente precisando, o preço vai para cima. A reforma que planejava fazer esse ano ficou 40% mais cara do que você esperava. O prazo que o profissional te deu é o dobro do que era 5 anos atrás. Isso não é impressão, é consequência direta do buraco que a gente mostrou. Na indústria, o impacto é ainda mais silencioso e mais grave. Empresa que não acha técnico qualificado não expande, não instala a linha de produção nova, não fecha contrato. O crescimento que poderia acontecer simplesmente não acontece. E essa perda nunca aparece no noticiário porque é invisível. Ninguém noticia o que deixou de ser construído. O Senai estima que o déficit de mão de obra qualificada custa ao Brasil cerca de 50 bilhões por ano em produtividade perdida. E lembra do número que mencionei lá no começo? O Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores nos próximos 4 anos só para cobrir a demanda atual. 14 milhões, mais gente que toda a população do Rio de Janeiro. Esse número não se cobre com decreto, não se cobre com campanha e definitivamente não se cobre enquanto a sociedade continuar tratando esses profissionais como se fossem invisíveis. Ele é talvez o retrato mais claro do que décadas de estigma constroem quando a conta finalmente vence. Essa é a fatura do estigma e todo mundo paga. Mesmo quem nunca precisou de um pedreiro na vida. Eu não vou te dar uma solução aqui, porque solução simples para problema cultural não existe. E eu seria desonesto se dissesse que existisse. O que a gente viu aqui é um nó que passou décadas sendo apertado. E o estigma não vai desaparecer com uma campanha do governo. A fila de 14 milhões de técnicos que o Brasil precisa formar não vai ser resolvida no próximo ano. E o jovem que cresceu ouvindo que trabalho manual é coisa de quem não teve escolha, não vai acordar amanhã com outra visão de mundo só porque assistiu um vídeo. Mas tem uma coisa que muda quando a gente entende de onde veio esse problema. Você passa a enxergar o pedreiro, o marceneiro, o eletricista com outro olhar.
Não de pena, nem de condescendência, mas um reconhecimento real. Você para de tratar o atraso na obra como fatalidade e entende que é um sintoma de algo bem maior. E se você tiver um filho, um sobrinho ou alguém jovem perto de você que ainda está escolhendo um caminho, você consiga iniciar uma conversa que a maioria das famílias brasileiras ainda não consegue ter. Eu sou o Lee, esse é o canal Ceticismo Aplicado. Se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Claro, deixa um like e compartilha com alguém que você acha que precisa ver. Essa é a melhor forma de você me ajudar a continuar fazendo esse tipo de vídeo com esse tipo de análise, sempre com dados, contexto e honestidade. Dito isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.